Bíblica, as marcas da igreja saudável. Então, a pregação expositiva é centrada na palavra de Deus. A teologia bíblica fala de quem é Deus, Criador, Santo, Fiel, Amoroso, Soberano. Falamos que o Evangelho, que eu, nessa minha, eu não salvei, né, as marcas, mas o Evangelho que salva, que transforma. A conversão, que é uma mudança necessária, não é apenas uma mudança de comportamento, não é uma mudança apenas de pensamento, mas de vida, realmente, reconhecendo o seu pecado, entendendo o correto evangelho, o entendimento correto da evangelização, como devemos evangelizar, falar para as pessoas a respeito de quem é realmente Cristo, usando apenas a palavra de Deus. Semana passada, quando tínhamos data show, então nós falamos o que é membresia, né? O entendimento correto da membresia. O que é a igreja, o corpo de Cristo, o que é se uma igreja, o que é a vontade de Deus, que estejamos unidos no corpo para sermos alimentados, edificados, né? Assegurar nós mesmos para não ficarmos frios e separados dos demais, para que juntos com a igreja nos esforços de evangelizar o mundo, para denunciar o falso evangelho, aquele evangelho que apenas agrega pessoas a um grupo sem realmente transformar vidas, para a própria edificação da igreja, para glorificar a Deus e o que envolve os membros da igreja. Primeiramente ser batizado, depois estar comprometido com a declaração de fé e o pacto da igreja. Nós temos o nosso estatuto, o nosso pacto de igreja, e as responsabilidades da igreja local, assistir aos cultos regularmente, ao mínimo que pedimos aos irmãos terem presentes nos cultos. Eu, quando tinha um professor na escola, teve prova, ele falava: você só falta essa prova se você trouxer a necessidade de obra no próximo dia, senão você não falta. Então nós devemos pensar bem se qualquer motivo para nos deixar de como igreja, especialmente no dia da participação da Ceia do Senhor, participando das assembleias, das decisões da igreja, orar com regularidade, é um compromisso que cada crente deve ter, contribuir com regularidade para o desenvolvimento do trabalho. E hoje vamos falar sobre esse tema, disciplina da igreja. É um assunto que ela é pouco pregado, pouco falado, porque ao falar sobre disciplina como marca de uma igreja saudável, nós vamos ter que tratar de assuntos que muitas vezes as pessoas confundem como está sendo falado como algo pessoal e não como algo necessário para a igreja. Não é atingindo uma pessoa em si, mas quando eu estava estudando, até a mim mesmo estava sendo instruído por aquilo. O pastor falou sobre disciplina, vai falar um monte de coisa aí contra os outros, mas muita coisa que eu vou falar também aponta para as minhas falhas, os meus defeitos, que eu preciso corrigir. O assunto da disciplina da igreja é algo que podemos observar em três situações nos nossos dias. Geralmente, o assunto da disciplina ou é totalmente rígido numa igreja, ou é totalmente afrouxado, em nível geral, ou é totalmente esquecido e negligenciado. Não se toca no assunto. Mas ao abordarmos o assunto, devemos fazer a nós mesmos as seguintes perguntas. Por que devemos, acho que não sei se está na ordem aqui, mas por que devemos praticar a disciplina da igreja? Essa é a primeira. Toda disciplina é negativa. Quando ouvimos falar da palavra disciplina, pensamos em açoite, em vara, né? Nós vamos ver que não é isso. O que significa disciplina eu fiz rapidinho, então se você vai dar aí, né? Eclesiástica. É eclesiástica, tá? Eu tenho que corrigir porque eu salvei o pendrive errado e na hora você fazer rapidinho aí. O que a Bíblia fala sobre disciplina na igreja? Como os cristãos do passado conduziam a disciplina da igreja? Como igreja local, o que faríamos caso necessário fosse preciso disciplinar alguém? Nós faríamos realmente isso? Por que devemos praticar a disciplina eclesiástica? E o que acontecerá se não praticarmos a disciplina? Então, são esses os assuntos que nós vamos falar sobre disciplina na igreja esta noite. E como eu disse, os irmãos, é um assunto que devemos tratar de frente e não podemos negligenciar o fato
de que ela é necessária. Então, a primeira pergunta que foi feita é: toda disciplina é negativa? Então, como eu disse, a palavra disciplina, ela parece ser um tema negativo. Quando falamos sobre disciplina, a tendência é pensar em correção ou castigo corporal. Talvez a sua mente, ela vai lembrar de quando você era pequeno e saía correndo, fugindo das varadas e chineladas que seu pai ou sua mãe tentavam te dar. A correção corporal faz parte da disciplina, mas nem toda disciplina tem a correção corporal. Quando você vai para a escola, vai estudar, e geralmente no primeiro dia de aula, a gente tinha lá no tempo era assim: tinha o pátio, seu nome, a série que você estava, fala no seu time, oitava série B, estava lá, sala número tal. Aí eu ia lá ver o que? As disciplinas, quais os dias, geralmente procurava qual é o dia de educação física, né? Para a gente poder, que era o dia mais tranquilo. Mas lá, segunda, matemática, terça, matemática, quarta, matemática. São disciplinas, ou seja, matérias que iriam nos instruir para nos formar como pessoas capacitadas a enfrentar, por exemplo, um mercado de trabalho. Então a disciplina, ela não é nem sempre corretiva no sentido corporal ou no sentido negativo. Todos nós necessitamos de disciplina, mesmo depois de adultos. Nós temos que ter disciplinas. Um médico, por exemplo, você vai no cardiologista e ele fala que você está precisando caminhar. Doutor, eu tenho preguiça. Você tem que ser disciplinado nisso. Você precisa se disciplinar na alimentação, você precisa se disciplinar no sono, enfim. A disciplina, ela faz parte da vida de todas as pessoas. Nenhum de nós é um projeto acabado, aguardando o dia de estar na glória. Nós aprendemos dia a dia. Nós, através da disciplina, podemos aprender, e por meio da disciplina seremos muitas vezes corrigidos, exortados, quebrantados, instruídos, para que nós sejamos pessoas melhores, crentes melhores. Uma igreja saudável, ela vai buscar a disciplina a fim de que a igreja realmente possa refletir a glória do Senhor Jesus Cristo. Quando nós admitirmos isso, nós passaremos a entender que a disciplina, ela é positiva, ou como tradicionalmente chamada na teologia, formativa. A disciplina formativa, ela é como um tronco de árvore que cresce na direção certa a partir do momento que você coloca alguma coisa ali. Então, geralmente uma árvore, para não crescer bem torta, você coloca ali um cabo de vassoura, um bambu, amarra ela para que ela possa crescer reto, para não sair torta. Ou, por exemplo, ela é como um aparelho ortodôntico que vai corrigir o dente desalinhado. É a correção para o melhor desenvolvimento. E são coisas que estarão moldando a nossa vida à medida que nós vamos crescendo emocionalmente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Nós, como eu disse, estamos ainda sobre esse processo, e especialmente no crescimento espiritual, que deve ser constante, é diário e deve ser constante. Ninguém chegou a uma espiritualidade total que não precisa mais de ser disciplinado nesse sentido. Então, todos nós passamos por esse processo, desde quando nascemos. Lá, quando você nasceu, você começou a ser disciplinado, os seus pais começaram a te ensinar certas coisas, e com o tempo você foi aprendendo, como por exemplo, tirar a fralda da criança. Não é porque a criança, você fala, a avó já tem 2 anos e meio, você não pode usar mais fralda, quando você no banheiro, vai para o papai e mamãe. Aí a criança não esquece e faz na roupa, e aí você vai bater nela. Não. Mas qual que é o método de disciplina? Só tirar a fralda durante o dia, e de vez em quando vai lá, quer ir no banheiro? E vai lembrando a criança, para que ela possa então ser disciplinada, para
com o tempo, ela não necessite mais ser lembrada pelo adulto, porque já vai tornar algo natural da vida dela, com exceção aos motoboys e outros de Uber que usam fralda ainda hoje, né? Nosso presidente disse que os motoboys e outros de Uber usam fralda porque não tem tempo de ir no banheiro. Isso é mentira. Todos nós temos tempo para ir no banheiro, porque o nosso organismo foi disciplinado a, em certos momentos, buscar o uso do banheiro. Isso aqui foi só um parênteses, tá? Mas quando nós admitimos isso, que precisamos da disciplina, nós vamos entender que ela é positiva, que ela vai nos formar, que ela vai nos capacitar a crescer na direção correta, no caso, na direção do Senhor Jesus Cristo. E essa mudança ocorre à medida que vamos nos desenvolvendo, como eu disse, ocorre por meio da nossa família, no trabalho, no emprego tem disciplina também. Quando você trabalha num lugar, você não pode ir de qualquer jeito, chegar a qualquer hora, sair a qualquer hora, almoçar a qualquer hora, não. Há uma disciplina a ser observada. E da mesma forma nas igrejas também, nos nossos relacionamentos. E nós somos então disciplinados, ensinados, instruídos por meio de livros, na escola, nos cultos, na igreja. E os processos disciplinares nos moldam em todos os lugares em que nós vivemos. No trânsito, o farol vermelho, ele é para você parar. Se você não parar no farol vermelho, você pode ou atropelar alguém, ou bater o carro, ou ser multado. E a multa é uma maneira de disciplinar. Eu recebi uma multa por parar em cima de uma faixa de pedestre, o farol ficou amarelo, vou parar para não levar multa, parei e dei multa. E foi exatamente a última multa que eu havia levado, tinha sido exatamente no dia 20 de 8 de 2020. Eu levei a multa no dia 20 de 8 de 2023, exatamente no mesmo dia, né? Não sei se foi o mesmo assunto, se foi a mesma multa, mas ela existe para disciplinar, para te corrigir, para te orientar. Conforme você vai crescendo, você vai aprendendo, e como eu disse, ainda hoje, por meio de livros, ouvindo aos cultos, ouvindo a palavra de Deus, ele vai fazendo com que você cresça no seu caráter, no caso da igreja, no seu caráter espiritual. E não existem pessoas não disciplinadas. Vai falar, aquela criança é indisciplinada. Não. Se ela não está sendo disciplinada da maneira correta, por aqueles que convivem com ela, no caso da família, ou na escola, ou na igreja, alguém está ocupando esse papel. Se, por exemplo, na igreja, ela não está sendo disciplinada a ter uma vida de prática de oração, de devoção, de leitura de Bíblia, alguém vai discipliná-la a gastar tempo na internet, na televisão, na prática dos esportes, deixando Deus de lado. Então, se a pessoa não está sendo disciplinada da maneira correta, ela vai estar sendo disciplinada da maneira errada. A disciplina, então, ela não é um assunto negativo. Pelo contrário, a disciplina, ela quer produzir algo positivo na sua vida. Quando eu falei lá na escola que você via grade de disciplinas, não quero estudar, não quero matéria de português, matemática, eu vou pular, vou cabular a aula, né? Vou matar a aula. Qual seria a consequência? Falta de conhecimento, não conseguiria saber fazer conta, não conseguiria ler, aprender a interpretar texto. Então a disciplina produz algo positivo para que você possa ser uma pessoa melhor. Então a disciplina não é negativa na sua essência. O que significa disciplina eclesiástica? Essa expressão disciplina eclesiástica, quando ouvimos ela, nós tendemos a pensar também nos aspectos negativos da disciplina, tal como a correção. O pastor levou fulano para o quartinho. Cuidado, o pastor leva para o quartinho. Então, aquela ideia de algo negativo vai levar bronca. Também faz parte? Faz parte. Mas, nesse aspecto, se a pessoa pensar só nesse aspecto, ela vai sempre tomar a defesa e vai utilizar, muitas vezes, em sua defesa, a própria palavra de Deus, como por exemplo
Mateus 7,1 que diz que nós não devemos julgar para não ser julgados. Ah, pastor, você não pode me julgar, porque a Bíblia diz: não julgueis para não ser julgado. É certo, Jesus proibiu não julgar em um certo sentido. Nós vamos falar logo adiante sobre isso, mas por hora, ao lermos o Evangelho de Mateus, nós vamos ver Jesus também ensinando a repreender a outro por causa dos seus pecados, repreendê-lo publicamente, se for o caso. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 15, e essa é a regra que nós procuramos seguir. Mateus 18, versículos 15 a 17, nós lemos: se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, converse sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvido, ganhaste o teu irmão. Porém, se ele não der ouvidos, não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Algumas versões estão como gentil. Qual que é a regra aqui? O Senhor Jesus disse: olha, se tem um problema que o teu irmão pegou contra ti, te ofendeu, vai lá e conversa com ele pessoalmente. Você fala: irmão, eu falou tal coisa, o irmão me ofendeu. Falei mesmo e falo de novo. E não quero saber se você me gostou. Chama lá o presbítero, o pastor, chama o diabo. Irmão, voltando aquele assunto, meu irmão não quer considerar o assunto e leva ao ponto da expulsão, se a pessoa não reconhecer o seu ato disciplinar. Agora, se naquela primeira conversa, me perdoe, realmente eu fui grosseiro contigo, não era a minha intenção. Não, eu sei que você não tem mais, você não tem autorização para falar daquilo que já foi perdoado. Tive um problema com o Santiago, conversei com ele me perdoou. Passou 2 semanas lá, então Santiago, 2 semanas atrás, ele fez poucas e boas. Não, já conversamos, já resolvemos, não há necessidade. Caso o assunto for estendido, então deve ser tratado. Então, independente do significado das palavras de Jesus em Mateus 7,1, não julgueis para não ser julgado, ele não pretendia excluir aquele tipo de julgamento de Mateus 18, onde o confronto vai levar a pessoa a ser disciplinada. Aliás, observando outras passagens, nós somos exortados a julgarmos, inclusive, a nós mesmos. Lá em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios, isso, 11, 28. 1 Coríntios 11, 28. Que é um texto que a gente usa muito na ceia, né? Examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira como pão e bebo cálice. A oração da missão, meu Deus, vê se é minha alguma coisa, né? Então, examinar-se a si próprio. Ainda Paulo fala agora em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos. Não percebais que Jesus Cristo está em vós, a não ser que sejais provados. Então, há necessidade de julgarmos os nossos próprios atos, as nossas próprias intenções, os nossos próprios pensamentos. Somos instruídos a fazer isso. É um exercício pessoal. Também, conforme lemos em Mateus 18, também há outros irmãos. Isso até mesmo nos leva a ponderar ou a julgar no sentido de examinar outras igrejas que podem estar pregando heresias e que da qual nós devemos nos afastar, excluir da convivência, se nós tivermos algum tipo de comunhão com aquele grupo. Então, se você parar para pensar um pouco, você vai entender que, da mesma forma que a igreja, aqueles irmãos que são responsáveis pela instrução da palavra de Deus, eles devem ensinar os crentes como viver, também devem ensinar-nos a como não viver. Então, quando nós falamos, olha, nós devemos viver uma vida de piedade, lendo a Bíblia, orando,
mas nós também devemos ensinar como não viver em práticas pecaminosas, em atos pecaminosos, em ser pedra de tropeço para o próximo. Muitos criticam e acham que uma igreja que pega, vamos colocar o tema aqui, pesado nesse assunto, elas criticam o não crescimento da igreja por serem rígidas demais em suas doutrinas e dogmas. Agora, um parênteses, doutrina pode ser entendida e praticada de maneira diferente. Por exemplo, a doutrina do final dos tempos, né, a escatologia. Alguns entendem pré-tribulação, pós-tribulação, milenismo. Isso não interfere na salvação de ninguém. Temos irmãos preciosos que são amilenistas. Alguns Nicodemos, Hernando Dias Lopes, são irmãos presbiterianos que, né, creem no amilenismo. Nós não cremos no amilenismo, queremos quebrar o milênio. Isso é a doutrina, mas não é uma doutrina que salva. O que torna uma pessoa uma igreja falsa são os dogmas, que são os pontos fundamentais e indiscutíveis de uma crença religiosa, ou algo que é aceito de ser crítico, como por exemplo o nascimento virginal de Cristo. Isso é um ponto passivo. Eu não creio no nascimento virginal de Cristo, então não pode fazer parte da nossa igreja. Eu não creio que Cristo ressuscitou. Ele teve um desmaio lá. Já a ciência prova que tem pessoas que desmaiam há 3 dias. Então eu não creio. Então você não pode fazer parte. Esse é um dogma irrefutável, não se muda. Doutrina, nós estávamos conversando aqui ontem, né, no podcast aí, que o Marco Canal participou na quinta-feira, né? E no quarto, não sei qual foi o dia, um amilenista, né? Um arminiano, e trocando ideias aí, mas irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Então pode divergir. Mas se é uma doutrina fundamental que não, né? Não, mas quem disse que Cristo, somente quem crê na obra de Cristo na cruz do Calvário é salvo? Eu creio que se a pessoa for gente boa, será salva. Isso é uma falsa doutrina. Esse que você faz. Então, muitos criticam algumas igrejas de doutrinas ou práticas religiosas, usos e costumes, que são pesados demais. E que a igreja precisa afrouxar um pouco as coisas para poder não perder seus membros, seus jovens, coisa parecida. Agora, será mesmo que isso é o que tem feito as igrejas não crescerem? Será que é o fato de que a igreja ela é mais rígida em alguns assuntos, como por exemplo o costume, que faz a igreja não crescer? Não é que se nós desejamos, se nós queremos ver a igreja crescer, precisamos fazer com que as pessoas entendam o quão difícil é entrar nela. O Senhor Jesus disse que a porta é estreita, estreito é o caminho. Então, as pessoas precisam ser capazes de entender e distinguir a diferença entre entrar na igreja e estar no mundo. O caminho da salvação é um caminho estreito, o do mundo é largo. Isso não significa que o crente ele não pode ter, por exemplo, práticas esportivas ou algum lazer ou coisas desse tipo, como algumas igrejas proíbem até o homem ou o crente jogar futebol, antigamente de ver televisão ou coisas parecidas, né? Mas o caminho da salvação é estreito, a porta é estreita, o caminho é estreito. As pessoas estão tentando largar esse caminho para que qualquer um entre na igreja, né? Então surgiu a igreja inclusiva, a igreja que os homossexuais são bem-vindos, participando. Até eu vi recentemente uma igreja aí que tem um culto que é o culto de todos. Então, um culto específico a todos. Agora, você não está excluindo a pessoa. Você prega o evangelho para ela, independente da sua prática sexual ou não. O evangelho do Espírito Santo vai transformar aquela vida. E ela vai abandonar o pecado como um alcoólatra, vai abandonar a vida de alcoolismo. Não é homofobia pregar contra o homossexualismo, porque senão seria homotílico, né? O homo-alcoolismo, pregar contra o alcoólatra, né? Coisa parecida, não. É a denúncia do pecado,
orando para que o Espírito Santo transforme aquela vida e ela deixe de ter aquela prática pecaminosa, para que ela viva no caminho estreito. Então precisamos fazer as pessoas distinguirem a diferença que existe de igreja e de mundo. Se alguém reivindica ser cristão e se recusa a viver como cristão, deve viver então, nós devemos agir da maneira que Paulo disse lá em suas cartas, para que nós vemos hoje de manhã, né, o texto de Coríntios. A pessoa está dentro da igreja, mas um rapaz, filho de um pai, estava tendo práticas sexuais com a madrasta, e a igreja aceitava isso tranquilamente, porque era normal lá no mundo deles, no mundão, esse tipo de prática. Paulo condenava isso, Paulo condenou isso. Então precisamos recusar viver como o mundo vive e seguir o que Paulo disse, vivermos para a glória de Deus. Aliás, ali o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa que você faça, você tem que pensar, é para a glória de Deus? Eu estou glorificando a Deus com isso? Como é que eu sei que eu estou glorificando a Deus quando eu pratico tal coisa? Se aquilo, por exemplo, não está me escravizando, não está me dominando, se não está fazendo que seja motivo de tropeço para o outro crente, tudo nós fizemos. Qualquer coisa deve ser para a glória de Deus. Então, as situações que nós devemos refletir sobre esse tipo de disciplina é aquela que quando nós lemos que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 5, uma situação difícil da igreja, e que ele pegou ali, podemos dizer assim, palavras talvez até duras, mas para o bem-estar espiritual dos demais membros, e não para, não, sabe como é que é, nem todo mundo é maduro o suficiente, então vamos deixar assim, quem sabe com o tempo ele vai mudando. Não, o apóstolo Paulo, pelo contrário, ele fala de maneira bem dura com relação a isso. Versículo 9 de 1 Coríntios 5: já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais do mundo, porque esses do mundo, né, nem os avarentos, os ladrões ou ainda os idólatras. Se assim fosse, seria necessário ser do mundo. Então, Paulo está falando o seguinte: olha, eu não estou falando do que convive, se o teu patrão é um idólatra, se o teu colega de trabalho ele é um imoral, você trabalha com ele, você vai deixar a imoralidade dele te atingir. Mas estou falando daqueles que estão dentro da igreja, que se dizem cristãos e que querem viver como cristão, porém vivem na prática mundana. Então, Paulo ele diz que deve haver uma distinção entre a igreja e o mundo. Nós crentes devemos fazer essa distinção. As minhas práticas são mundanas, as minhas práticas são práticas saudáveis, o que eu estou fazendo, os meus hábitos glorificam a Deus. Se nós admitirmos que a igreja é diferente do mundo, qual é essa diferença que estamos observando? Como eu disse, não estou dizendo que a igreja não pode, o crente não pode ter uma vida social, recreativa, esportiva ou coisa parecida. Mas se aquilo está dominando, levando outras a escandalizar, eu devo parar. Porque deve haver uma diferença entre a vida dos que estão na igreja e a vida dos que estão no mundo. Se eu vivo como vive a pessoa do mundo, com a única diferença que eu vou na igreja,
pode ser que eu, de fato, não compreendi o verdadeiro sentido do Evangelho de ser nova criatura. A maneira que eu falo. Qual é o meu linguajar lá no mundo? Como que é a minha prática, convívio diário com as pessoas do mundo? É como uma postura do cristão? Eu vivo como as pessoas do mundo vivem, falando, usando expressões torpes, né? Palavras chulas, como se eu fosse do mundo. Temos que tomar cuidado, porque o mundo, ele tem que ver a diferença entre nós e eles. Quando falamos sobre nossos membros, nós devemos chamar a atenção dessa pessoa que se torna membro da igreja, porque ela é consciente que o seu viver deve honrar a Cristo. E o seu entendimento é que esse viver é um viver de seriedade do compromisso que ela está fazendo com aquela igreja local. Não. Nós lemos o estatuto, que nós devemos comprometer como igreja, como crentes, e aquilo é uma coisa, não é apenas para cumprir lá no currículo da igreja, o estatuto da igreja exige que o recém-admitido da igreja deve ser estendido até a fraternidade, e nós vemos o pacto da igreja com ela. Mas ela tem que cumprir aquilo ali, não por causa da igreja, mas por causa de Cristo. Então, a disciplina eclesiástica ela vem para fazer com que o crente entenda que ele é diferente das pessoas do mundo. A disciplina eclesiástica ela não vem para estragar o prazer de viver de ninguém. Pelo contrário, para mostrar para ele que é prazeroso viver na presença de Cristo, independente das coisas desse mundo. Se nós formos mais cuidadosos no que diz respeito em como receber novos membros da igreja, por exemplo, talvez teríamos menos ocasiões de praticar a disciplina preventiva na igreja. Ou seja, se nós não recebêssemos qualquer membro de qualquer jeito, não, vem aqui, né? E faz parte do nosso grupo aqui, vamos ver o que vai dar. Se nós não fizéssemos isso, nós falássemos para a pessoa: olha, você como crê no Senhor Jesus Cristo, agora você tem que viver uma vida exemplar, uma vida que reflete a Cristo, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família, no seu convívio social. Você deve demonstrar para as pessoas que você é uma nova criatura. Se a pessoa tiver o entendimento correto desse compromisso, então dificilmente ela será disciplinada no sentido de, por exemplo, ser excluída ou ter passado por um processo de correção para que ela seja retomada ao convívio da igreja. Então, a outra pergunta é: o que a Bíblia fala sobre esse assunto de disciplina eclesiástica? Né? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Existem várias passagens a respeito disso. Uma delas é Hebreus 12, que nós vemos ali que Deus corrige o filho que ama. Então, devemos considerar que a disciplina é algo tão fundamental e positivo que Deus mesmo disciplina. A disciplina não é uma coisa inventada pela igreja, mas Deus estabeleceu. A lei de Mateus 18, que acabamos de ler, de acordo com Jesus, ele é a maneira correta que devemos lidar com discordâncias, e assim os primeiros cristãos agiam. Ainda Paulo nos fala aqui, no texto que foi lido, de 1 Coríntios 5, Paulo nos fala para ajudar uma pessoa que está vivendo uma vida em pecado, se iludindo com as coisas do mundo, achando que o seu viver mundano, a sua desobediência, a palavra de Deus não afetará a vida cristã dela e nem da igreja. Então Paulo chama a atenção ali no 1 Coríntios 5 para corrigir tal coisa, para que a pessoa seja tomada a razão, voltar à razão, abandonar o pecado para o bem dela e para o bem da igreja. Ainda Paulo fala em Gálatas 6:1, ele trata da forma que uma pessoa deve ser restaurada quando pega em pecado. Esse texto nós vamos ler, Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido no pecado, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa. A palavra que Paulo usa é restaurar a pessoa com o espírito de humildade.
Todavia, cuide de ti mesmo, para que não seja igualmente tentado. Ou seja, restaurar aquela pessoa consciente de que eu poderia estar aqui no mesmo lugar, que eu poderia estar vivendo aquilo que aquela pessoa está vivendo. 2 Tessalonicenses 6, capítulo 3, a partir do versículo 6, até o versículo 15, Paulo trata de pessoas ociosas no seu viver diário, que não dão a devida atenção à palavra de Deus. Então Paulo também chama a atenção deles. Vamos ler ali, 2 Tessalonicenses 3, versículo 6 a 15. Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que evites em trabalhar e, portanto, não de acordo com a tradição que recebeste de nós. Portanto, nós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco, nem comíamos de graça os alimentos de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não que não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era o nosso objetivo nos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitar. Quando ainda estávamos convosco, nos ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não come. Pois somos informados que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar, e se intrometendo na vida particular de outros. A esses, então, ordenamos e administramos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando em paz, e alimentem o seu próprio pão. Quando a vós, irmãos, jamais desanimeis em fazer o bem. Se alguém desobedecer às vossas orientações expressas nessa carta, observai atentamente e não tenhais contato com ele, para que o mesmo se sinta envergonhado. Contudo, não considereis inimigo, pelo contrário, chamai a atenção dele como irmão. O que Paulo está falando é justamente aquele cidadão que está desempregado, a igreja está ajudando ele, mas ele também não sai atrás do emprego. Chegou aqui minha conta de água, 550 reais, mas aqui é, né? Nesse calor aí, eu peguei a piscina lá, enchi a piscina de água, mas como não é uma piscina com fio, nada, a cada 2 dias tem que jogar fora a água e botar outra água, né? Não, mas não está sem emprego, não é que eu não estou desperdiçando assim, né? Esse tipo de pessoa tem que ser corrigido. Ele falou: infelizmente, se você não estiver interessado em um emprego, então você vai ter que se afastar, nós não vamos poder mais ajudar. Paulo fala: se afaste dela, mas sem tratar com o irmão. Nós poderíamos incluir outros textos. 1 Timóteo, Paulo fala disso, capítulo 1, capítulo 5, Tito também, Paulo fala a mesma coisa, e outras passagens. Mas observando a leitura desses textos, nós vemos que Deus, Ele se interessa que entendamos a verdade, que pratiquemos em nosso viver a disciplina. Qual é o objetivo final? É que possamos viver juntos como cristãos, e que os insubmissos devam receber a consequência de sua negligência. O assunto é tão sério que Paulo aponta algumas consequências. Pessoas que rejeitaram a instrução, preferiram continuar vivendo no pecado. Nós não vamos ler os textos, mas, por exemplo, 1 Coríntios 5:2 diz: para tirar do vosso meio tamanho ultraje, que é no caso do rapaz com a madrasta. Aquilo era ultrajante, retira do meio. Seja entregue a Satanás, Paulo fala no capítulo 5 aqui. Olha, você não quer saber de nada? O teu corpo vai ser entregue a Satanás, para que ele possa fazer o que você não quiser. Não vos associeis a ela. Olha, irmão, João está em disciplina por causa disso, disso e aquilo. E a partir de hoje, nós vamos ter um processo para restaurar ele. Vamos orar juntos para que ele seja restaurado. O não associar aqui é viver, até mesmo praticar aquilo que ele está praticando. Novamente, Paulo fala lá em 1 Timóteo que seja entregue a Satanás. 1 Timóteo 20, Tessalonicenses, fala de apartar-nos dela, repreendê-la na presença de todos, por um caso. E por aí vai. É uma
assuntos sérios. Alguns vão falar, mas quem está dando essa instrução é o apóstolo Paulo. Mas é a mesma coisa que Jesus falou no capítulo 18 de Mateus, que se a pessoa recusar qualquer tipo de tratamento, disciplina, seja dada como gentil publicano, se afaste dela, seja excluída. É muito difícil uma igreja pequena como a nossa, onde somos praticamente família, um irmão é excluído, mas o convívio é diário. Mas da igreja, ele não tem mais nenhuma atividade, não tem mais nenhuma participação no trabalho. É um processo que envolve muitas coisas, né? Não é simplesmente porque o cabelo está disciplinado. Não é isso. Para assuntos realmente que escandalizam e que desonram o nome do Senhor Jesus. E nós temos que saber separar exatamente o convívio pessoal, o parentesco, a amizade. Mas ele é meu amigo. Mas se for necessário, deve ser disciplinado. Mas é meu filho, eu já vi pastor disciplinando o filho. É porque está vivendo em prática de pecado. Então nós não podemos evitar o fato, né? Só porque há uma aproximação. Se tivermos que chamar a atenção por má conduta, por um testemunho, um mau testemunho, isso deve ser feito. A Bíblia é clara a respeito disso. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Como os cristãos no passado conduziam a disciplina da igreja? No passado os cristãos, aqui é um pouco de história, tá? No passado os cristãos fizeram muita relação à disciplina. Antes da guerra civil americana, o processo e as ações disciplinares eram uma parte substancial dos assuntos das reuniões da igreja, sendo que, aqui é o historiador Batista, tá? Dos Estados Unidos falando, cerca de 2% de membros eram excluídos todos os anos da igreja. 2% da igreja era excluído todo ano. Acabou a igreja. 2%, né? Daqui a pouco não tem mais ninguém, mas por incrível que pareça, esse processo fazia com que a igreja crescesse mais e mais. Não ao contrário. Greg Lewis, que é o professor de história que Deus dá, ele diz que o abuso da disciplina é repreensível e discutível. Pior ainda é o abandono dela. Ou seja, mas é muito duro uma igreja disciplinar um membro. É duro, mas é melhor do que não disciplinar. E ele ainda diz que depois da guerra civil, o que começou a acontecer nos Estados Unidos? Os jovens cristãos se recusaram a submeter-se à disciplina por estarem indo, por dançarem, pelo uso da bebida alcoólica, pela prática sexual fora do casamento, e eles se recusavam a ser disciplinados. E principalmente, como começou a abrir um monte de porta da igreja, ia sofrer o processo de disciplina nessa igreja, ele ia para outra igreja, onde ninguém conhecia ele, até descobrir o que ele aprontou, demorava um tempo. Então o que aconteceu? As igrejas começaram a afrouxar a disciplina e substituíram a pureza pela busca da eficiência, perdendo então a determinação de purificar as igrejas mediante a exclusão de membros desviados. Ou seja, nós temos que priorizar a eficiência, a doutrina da palavra. Nós temos que conhecer profundamente, e é verdade. Mas se conhecer profundamente a doutrina da palavra não pode estar associado a uma vida de santidade. Porque a pessoa pode ser um profundo conhecedor da palavra de Deus, mas está completamente distante da presença de Deus. E essas mudanças, né, todas as mudanças, limites importantes foram deixados de lado. E a distinção entre igreja e mundo começou a se perder. O crente pode dançar? Tem pecado de dançar? Não. Também tem danças folclóricas. Então vamos para a balada. Foi quinta que eu estava indo para casa. Estava tendo uma festa lá em Santa Cândida.
O trânsito estava terrível, você fazer um retorno para levar a Rosane lá no Alphaville. Foi domingo. Então eu vou para a balada. Quem te pode dançar? Se quiser dançar aqui perto de casa, eu danço. Qual o problema? Crente pode fazer uso da bebida alcoólica? A Bíblia não proíbe o uso, ela fala para não embriagar. Agora, por causa disso, eu vou de bar em bar, boteca em boteca, todo lugar que você tem que beber. As pessoas que passam, que me veem que sabem que eu sou crente, vão dizer o que digo. E se um crente me ver e me chamar a atenção, eu vou ser humilde o suficiente para reconhecer que estou errado. Olha, de fato, a Bíblia não proíbe a bebida, mas eu não deveria estar bebendo em público como estou fazendo. Esses tipos de coisas foram sendo deixados de lado. E aí a igreja abriu a porta para que o mundo entrasse nela. A Confissão Belga de 1561, ela ensina o seguinte: as marcas para conhecer a verdadeira igreja são a pura pregação do Evangelho, a administração dos sacramentos, que é a ceia e o batismo, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. Não o crente, os pecados. Então, era assim que eles conduziam, com rigor. E isso foi sendo deixado de lado. A igreja local, nós aqui como igreja, o que faríamos caso necessário fosse preciso disciplinar o meio? Será que nós faríamos realmente alguma coisa? Como igreja local, aonde é que nós estamos errando nesse sentido? Será que nós afrouxamos tanto ao ponto de que nada mais pode ser chamado a atenção? Eu não moro em crédito, o problema é meu. O problema é seu, mas você não vai ter mais participação. Se você tem alguma atividade na igreja, alguma responsabilidade, você não tem mais participação. Eu tenho práticas obscuras no trabalho. Eu sou negro imposto. Eu desvio dinheiro do caixa. Qual o problema? Pecado. Não, deixa. Quem sabe com o tempo ele vai ter que tomar consciência. Mas lá na empresa, olha lá, você viu fulano, é crente da igreja lá, mas você viu? Quando chega o fiscal lá, ele esconde os livros, o caixa 2 só mostra um outro livrinho lá, de algumas continhas que são registradas, porque ele só leva imposto, fala lá, é crente. Se ele faz isso com o dia da igreja, imagina com o dia da igreja. O mundo pensa isso. Como eu disse, podemos proibir o uso da bebida? Não. Eu mesmo bebo. Agora eu vou beber no boteco. Ganhei um vinho do Porto de aniversário. O casal me deu uma garrafa de vinho do Porto de aniversário, tá ligado? Até alguém perguntou para mim, o último vinho do Porto eu gastei mais de 3 anos para acabar com ele. Porque você não toma toda hora o vinho do Porto. Agora, será que eu sou obrigado a abrir a geladeira e estar sempre cheio de bebida alcoólica? O que está me dominando? Eu só tenho prazer em sentar numa mesa para comer se tiver bebida alcoólica? Então eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso sair se não tiver bebida alcoólica? Eu tenho que tomar cuidado. E se eu sair, eu tenho que tomar cuidado. Aonde eu estou indo? Pessoas que estão vendo, sabem quem eu sou e vão dizer: mas a Bíblia fala para não embriagar, mas também não tem que escandalizar o outro. Tem muitos crentes que falam: não escandalizo, mas vão usar aquilo contra você no futuro. Mas você também faz igual, porque não sabe separar uma coisa da outra, não sabe distinguir. O pastor falou que bebe, mas eu não fico bebendo nos botecos da vida, eu fico bebendo nos bares. Eu não preciso esconder de ninguém. Eu estava na casa do Henrique, 2 meses atrás, fazendo pizza uma tarde gostosa, inclusive. Eu posso levar um vinho para tomar para pegar pizza? Alguém saiu embriagado de lá? Agora, eu fiquei sabendo que uma pessoa usou isso como justificativa. Se ele bebe, não vou beber mais na frente da pessoa, porque eu não quero ser perto de uma pessoa. Por isso que eu falei, essa mensagem é primeiro para mim. Se você bebe na frente de alguém que amanhã depois vai falar: bebo porque você bebe, então você está sendo perto da pessoa. Tome cuidado. Às vezes está levando jovens, adolescentes para um caminho que não tem volta. Você não sabe beber quando? O adolescente bebe quando você não vai na igreja. Tome cuidado. Talvez nós afrouxamos demais a corda. Se formos puxar, muita gente vai reclamar. Então temos que tomar cuidado. Alargou-se tanto que os membros não aceitam disciplina pelo divórcio. Separa o mesmo qual é o problema. Você não tem nada na minha vida. Pelo uso exagerado de bebida, pelo jogo desigual, fornicação e até mesmo adultério.
conversando com um jovem lá do Palavra da Vida, companheiro do Santiago Teixeira, ele trabalha com jovens de uma igreja nova, jovem de comunicação, já se deitando com a namorada. Nós estamos namorando, daqui a 2 anos vamos casar. Cadê essa entidade no nosso caminho? Então, se abrir, não, mas se pegar pesado, se apertar, eles vão para outra igreja. Não vai para outra igreja. Até na Itatinga tem igreja. E elas vão frequentar, mas dão dízimo. Agora, o pastor não faz esforço nenhum para corrigir para ele. Então, eu creio que devemos observar se estamos alargando demais, e se for o caso, estreitar o caminho. Como devemos agir? Como eu disse, nós devemos separar as coisas, não podemos impedir a pessoa de tomar suas próprias decisões, mesmo que sejam contrárias à palavra de Deus, mas nós devemos preservar a pureza da igreja e orientar a pessoa. O que você está fazendo é contra a palavra de Deus. Você vai seguir por esse caminho? Vou. Então, as responsabilidades, as consequências vão vir sobre a sua vida. Uma vez eu não vou contar a pessoa, mas ela conversando, se eu casar de novo, ela casou, separou, queria casar precisamente, se eu casar de novo, tá bom, você vai perder você vai continuar como membro da igreja, porque você vai parte do corpo, você é crente do Senhor Jesus Cristo, mas você vai perder o privilégio de servir na igreja. É só isso? Você acha que é pouco perder o privilégio de servir a Deus? Eu estou vendo a prática do adultério. Eu sou pastor. Mas você vai perder o ministério. Qual é o problema? Tem cabimento para coisa dessa? Acho que não tem cabimento. Eu sou diácono da igreja. Se eu aprontar algo, se eu vou perder o diaconato. Você acha que é pouco isso? Não é que não serve pensar tanto diante de Deus. Como nós vemos em Hebreus 13, eu li esse desde Hebreus 13 ali para mim, tá? Principalmente por causa desse versículo aqui que não tem na Bíblia. Eu, quando leio ele, eu ponho ele aqui em cima. Hebreus 13. Sede obediente aos vossos, versículo 17. Sede obediente aos vossos líderes espirituais, submissão à autoridade que exercem, pois eram por vós. Podia acabar aqui o versículo, né? Sede obedientes aos vossos líderes espirituais, submissos à autoridade que exercem, pois eles eram por vós. Só tem um detalhe, o versículo continua. Como quem deve prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto dessa maneira tal ministério não seria proveitoso para nós outros. Eu tenho consciência que eu vou prestar conta de Deus no ministério. E se eu fizer essa grossa para algum irmão que está vivendo em prática de pecado, Deus não pode me. Algumas coisas aconteceram recentemente que eu fiquei quieto. Eu preferi orar. Mas eu vou começar a mudar isso. Eu fui desafiado a mudar. Deus tem que colocar no meu coração isso. A mudar certas atitudes. Se irmãos e irmãs fizerem coisas contrárias àquilo que agrada a Deus, eu vou chamar do lado e falar: vocês estão errados. Corrige isso. E aí eu falei: temos que separar. Tem em casa não, vamos separar o Fábio pai, o Fábio filho, o Fábio cunhado, o Fábio amigo, o Fábio pastor. Quando o Fábio pastor estiver falando, não é o Fábio amigo que vai estar falando. Então, se está num lugar que o Fábio é amigo, o Fábio pastor não está lá, está jogando bola lá, o Fábio, não é o pastor, é o Fábio. Mas você está soltando palavrão, sendo grosso, batendo firme. O Fábio é muito amigo do Fábio pastor, e ele vai contar para o pastor. E o pastor vai chamar a atenção: irmão, você jogou na bola, você jogou na carne, você foi grosseiro, chamou o rapaz com palavrões pesado. Né? Nós temos que cuidar, para que nós não venhamos a cair no erro de que é assim mesmo, vamos deixar para lá. Como eu disse, as pessoas têm que reconhecer o seu pecado. Agora, se for algo irremediável, muitas vezes, ela deve se arrepender dele e continuar como membro da igreja. O que eu digo como irremediável? Por exemplo, temos irmãos que são casados pela segunda vez, continuam como membro da igreja.
então eu vou usar como exemplo? Não vou. Porque restringe o ministério desse irmão. Trabalham, são irmãos que te amam, irmãos que te convivem, caminham junto, mas não podem exercer o trabalho na igreja. Como é que uma pessoa, por exemplo, namora um incrédulo, vai dar aula na escola dominical? Como é que alguém que trabalha numa empresa e ele deliberadamente sonega imposto ou desvia dinheiro, vai pregar a palavra de Deus? Como é que o irmão que é violento no lar, batendo na esposa, vai querer trabalhar na igreja? Então, ele tem que corrigir, mudar, e a igreja tem que observar se houve realmente essa mudança. Crentes em prática de pecado, um jovem em fornicação ou um casado em adultério deve ser disciplinado da maneira mais dura. Devem ser exortados, reconhecer o pecado, abandoná-lo. Outros é apenas uma advertência, como eu disse, chamar de lado, olha, se fez, se acha certo. Glorificou a Deus, só satisfez a carne. Então, pensa direito, da próxima vez não faça. Eu lembro uma vez, quando eu tinha uns 14 anos de idade, teve um jogo do Santos e Corinthians no Morumbi às 11 da manhã. Era o horário da escola dominical. E meu pai deixou a gente ir. E eu, o Kevin e meus irmãos mais velhos. O Daniel ficou louco da vida. Nem Santíssimo Guilherme. E o que ele fez quando chegou na igreja? Falou para o seu Alberto. O Fábio fez o jogo. O seu Alberto me chamou. Como foi o jogo? O time ganhou? Perdeu? Estava cheio de estádio? Não é nada. Eu entendi o recado. Dia e horário de culto, eu devo estar na igreja. Não, você está de férias na praia, não tem como seguir na igreja. Mas eu estou aqui, por que eu vou deixar de estar na igreja para estar fazendo outra coisa? Ele me chamou a atenção, me corrigiu, me falou que coisa feia, hein? Deixou de vir na escola dominical para estar no campo de futebol. Só para vocês terem uma ideia, foi 1 a 1 o jogo, tá? Não até hoje. Mas a maneira que ele me tratou, me corrigiu. Então, se a pessoa negar, continuar na prática, né, ela deve ser tão exposta para que seja chamada a atenção da sua prática do seu pecado. Deixa eu procurar aqui que eu bati um dedo demais aqui, foi muito para trás. Aqui. Muito bem, então, pela responsabilidade que temos na igreja, nós não podemos negligenciar o fato de que é necessário chamar a atenção quando a pessoa for quando estiver caminhando errado. Por que deveríamos praticar a disciplina eclesiástica? A disciplina existe para um propósito: preservação da santidade da igreja. Eu creio que o maior propósito também, o outro propósito é restaurar o disciplinado para a glória de Deus, para a preservação das futuras gerações, para que os mais novos olhem os mais velhos e falem: olha, se viu ele, fez tal coisa, porque a igreja chamou a atenção dele, eu também não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. Aliás, Paulo fala isso, né? Que deve ser chamado a atenção para que os outros não pratiquem a mesma coisa. Eu não marquei esse versículo aqui. Então, a disciplina aplicada tem como preocupação de que a pessoa esteja vivendo de um modo que desagrada a Deus, e a restauração possa acontecer para que ela volte a agradar a Deus, e não a mera minha ou vingança pessoal. O propósito maior é a glória de Deus. Isso vai se dar quando a pessoa disciplinada for restaurada e os demais olham para ela e aprendam sobre o perigo de viver em pecado, consequentemente trazendo saúde para toda a igreja. O perigo da falta de disciplina é que, como diz Nagel, um teólogo, nós nos tornamos tão semelhantes aos incrédulos que eles não têm qualquer pergunta a fazer que vivamos. Nos tornamos tão semelhantes aos incrédulos que eles não têm qualquer pergunta a nos fazer
que vivamos de tal modo que as pessoas sejam construtivamente curiosas. Ou seja, sua vida tem chamado a atenção das pessoas para ser curiosa com relação ao que você, a sua fé? Ou você vive tão igual ao mundo que ele fala, não, isso aí não tem nada para me mostrar, não tem nada para me ensinar. O que ele faz, eu faço, qual a diferença? Por fim, então, o que acontecerá se não praticarmos a disciplina? Se desejarmos viver do modo digno, se desejarmos viver do modo firme na nossa confissão de fé, nós precisamos amar uns aos outros, ser responsáveis um pelos outros, zelando mutuamente a vida do outro e disciplinando quando necessário. Ao cuidarmos uns dos outros, mostraremos ao mundo o nosso testemunho. A falta de disciplina vai afetar o nosso testemunho. Se nós quisermos ver nossa igreja saudável, temos que nos preocupar ativamente uns com os outros, até o ponto de que, se houver necessidade de confrontação, que seja feita nos modelos bíblicos. E concluindo, eu coloquei assim: chega de brincarmos de igreja. Creio que muitas vezes estamos brincando de igreja, levamos Deus a sério do portão para dentro, mas quando estamos lá no mundo, falamos e fazemos que bem entendemos, e ninguém tenha nada a ver com isso. Mas isso está errado. Se você é membro dessa igreja, saiba que você carrega o nome dela por onde você for, no bar, na balada, ou seja lá o lugar que você esteja, indo. Isso não significa que você não pode ir a qualquer lugar, mas deve questionar se os lugares que você está frequentando é compatível à sua posição de fé. Se o que você fala, o que você come, o que você bebe, com quem você anda, com quem você se relaciona agrada a Deus, amém. Se não, caia fora. Não faça mais. Que Deus possa nos abençoar. Tenhamos humildade de reconhecer que, se estamos falhando, e eu como pastor, eu possa mudar a prática para que a igreja possa crescer saudável. Talvez tenhamos acreditado que os nossos jovens cresceram num ambiente bíblico, cristão, e são maduros o suficiente para distinguir o que é certo e o que é errado. Mas precisamos rever essas práticas e ver se elas estão realmente agradando a Deus. O pastor Marco Branconato, que eu encerrar, ele escreveu um livro, alguns já vão ganhar de presente dele, A Prática da Igreja de Deus, e ele indicou um capítulo sobre o assunto A Liberdade e a Conduta Cristã. E ele traz as seguintes perguntas que você deve fazer antes de praticar qualquer coisa. O que eu faço ou pretendo fazer convém como cristão? Esse modo de agir edifica? A prática que tenho adotado está me escravizando? Eu não consigo mais vencer isso. Ao fazer isso, algum irmão em Cristo fica escandalizado, triste ou decepcionado comigo? Eu ainda acrescento uma outra pergunta: o que eu estou fazendo é pedra de tropeço para outro crente, Jesus? Se a resposta para uma dessas perguntas for sim, então é melhor rever o que nós estamos fazendo. Eu creio que chegou a hora de deixarmos de brincar de igreja, brincar de crente, vivermos a verdadeira vida cristã. Lembrando que crente é crente para a glória de Deus. Viver na igreja, mas sem viver a vida cristã no seu dia a dia, é enganar a você mesmo. Você pode conhecer a Bíblia e até defender a fé cristã, mas se você não vive e até mesmo esteja disposto a morrer por ela, do que adianta o seu conhecimento bíblico ou o envolvimento no seu Deus? Então não espere que eu vá puxar a orelha se você deixar o trabalho para viver a sua vida. Não ficar triste. O pastor falou lá comigo que fiz uma coisa que não me gostou, mas eu não concordei com ele, eu fui embora. É uma opção. Mas não podemos mudar aquilo que a palavra diz assim. E você não leva para o lado pessoal. Como eu disse, eu me coloquei aqui. Mas entendamos a seriedade que está por detrás do fato de que, como crentes, devemos zelar, e eu como pastor, devo zelar pelo rebanho de Cristo. E como nós vemos em Deus capítulo 13, Deus abençoe, que possamos levar de fato a sério
o que é não apenas a disciplina da igreja, mas o que é viver uma vida cristã. Essa é uma prática de uma igreja saudável. Estejamos atentos